quase que ainda teve uma outra oportunidade que sai o quarto gol da equipe do Melgar. É lamentável. Eu lamento muito, porque o Vasco tinha tudo para sair com uma vitória nessa partida. 3-1 fora, aos 35 do segundo tempo, é o tipo de resultado que você não pode deixar escapar, né, André? Ontem a gente viu e pôde participar dessa discussão sobre o futebol na altitude, né? Sim, com o Galo, né? Tivemos o Atlético jogando em Cusco e fazendo um início de partida um pouco confuso, mas depois conseguindo competir. Mas o que mais me chamou a atenção, para entrar na discussão sobre o Vasco hoje na altitude também, foi o desempenho físico do Atlético Mineiro no segundo tempo, né? Os visitantes, as equipes não adaptadas, é óbvio, né? Natural que elas sofram mais na segunda parte do jogo, nos últimos minutos. Talvez tenha acontecido isso com o Vasco, a ponto de cometer as falhas que cometeu e ter permitido os gols, né, que empataram o jogo na noite de hoje. Não dá para saber como uma equipe vai reagir. O Atlético Mineiro chegou um dia antes, a maioria das equipes, né? Porque o calendário é muito apertado, não dá a elas a mínima possibilidade de fazer adaptação fisiológica com o tempo certo. Os times teriam que ficar vários dias, não existe a menor possibilidade de fazer isso. Mas normalmente se utiliza o protocolo de chegar no local do jogo o mais em cima possível do horário do início da partida para você minimizar o início dos efeitos. Por isso que no segundo tempo os times normalmente sofrem mais. E talvez isso tenha acontecido com o Vasco. O Atlético preferiu fazer ontem a adaptação técnica, né? Fez um treino, uma sessão de treinos nas instalações do adversário, da equipe que é adversária do Cienciano ontem, e velocidade da bola, reação da bola, principalmente nas jogadas aéreas, trabalho dos goleiros, dos zagueiros em especial, pelo alto, tudo isso foi treinado porque o Atlético achou que isso era mais importante do que a questão da adaptação, né? Ou não faria tanta diferença assim chegar um dia antes ou não. O fato é que o Vasco pode ter sofrido hoje os efeitos da altitude, de tomar as atitudes que você pretende tomar, e acabou desperdiçando um resultado que parecia na mão. Isso é muito frequente. Na altitude é muito comum. Acho que se o Vasco estivesse jogando em casa contra esse mesmo adversário hoje, 3-1 na frente, dificilmente deixaria escapar a vitória. Tentando ver o copo meio cheio, atuação muito boa de Coutinho e o Verratti numa temporada ainda mais goleadora do que as boas temporadas que ele já teve. Pascoal. Porque a bola está chegando mais com o Coutinho. A bola chega com qualidade, você vê o Felipe Coutinho. André, a dupla. Coutinho com um golaço, uma assistência também muito bonita e o Verratti fazendo mais gols. São jogadores tecnicamente, né, que a torcida do Vasco hoje pode se apoiar e esperar um lance como o gol do Coutinho, o passe que ele deu hoje. Eu estou de pleno acordo. A questão para mim é muito mais em relação ao Coutinho, né, a capacidade física dele de sustentar as partidas mais duras. Hoje ele jogou até o minuto 70, quase como disse o Pascoal, numa situação em que as condições são muito mais exigentes do que quase 100% dos jogos que o Coutinho faz com a camisa do Vasco aqui na América do Sul. Evidentemente no Brasil não existe nada parecido com isso. Eu acho que ele suportou bem, né? Cada organismo é não dá para você encontrar uma regra, olha, vamos fazer isso porque aí todo mundo vai se dar bem, né? Vamos evitar isso porque senão todo mundo vai se dar mal. Tem jogador que corre como se estivesse jogando na praia numa situação como essa, e cada organismo responde de um jeito. Eu achei que o Coutinho hoje respondeu bem, tecnicamente ofereceu ao Vasco aquilo que ele é capaz de fazer. Infelizmente o resultado ao fim não foi aquilo que o Vasco queria. Vamos jogando, fazendo um jogo inteligente até então, pelas dificuldades que é jogar aqui. A gente não conseguiu subir as linhas no segundo tempo. Não é desculpa, mas é uma verdade. No intervalo, muitos jogadores pedindo oxigênio. Só da linha defensiva ali 3, né? Menos o João pedindo. Outros jogadores no intervalo, só aguento mais 10, 15 minutos. E aí a gente começou a desfazer da bola e viemos para trás, não conseguimos sair, jogadores sentindo cãibra ali. Não é desculpa isso. Né? Então, em cima de tudo que aconteceu, da circunstância, a gente tem que comemorar esse um ponto, mas eu sei que um pouquinho mais de atenção a gente poderia estar levando 3 pontos daqui. Sobre o jogo, tudo que a gente imaginou, um time que buscava muito jogo pelos lados, com bastante cruzamento.
Nos preparamos para isso, mas não executamos bem também nessa parte aí quando tinha que ser feito, né? E o adversário fez 3 gols e os 3 por cima, né? Acho que de um de escanteio no primeiro tempo e os 3 por cima. Né? Vamos levantar a cabeça e pensar no Brasileirão daqui para frente. O time do Melgar atacou muito pelo lado esquerdo da defesa do Vasco, sofremos muito por aquele espaço e não tivemos ali uma dobra de marcação, até mesmo um jogador que tenha um poder de marcação maior. Queria que você falasse também sobre essa questão de opção de elenco pelo lado esquerdo. Não, primeiramente, a gente não chama adversário, né? A ideia era colocar bastante jogadores do meio e a gente tentar ficar com a bola, sair tocando, valorizar a posse de bola, já que a gente não estava conseguindo atacar, ficar mais com a bola onde a gente não conseguiu. A gente recuperava a bola, o adversário pressionava no nosso campo e a gente já perdia e eles continuavam no nosso campo, né? Independente dos jogadores que você coloca no campo, a sua ideia nunca é trazer. A tabela mostra 2 jogos dentro de casa. Se fosse conversar com você antes do jogo e falasse, o empate contra o Melgar seria um bom resultado, sem saber o contexto do jogo, o que aconteceria, você fecharia o empate, diria que seria um bom resultado, por jogar na altitude e tudo mais, e a possibilidade de encaminhar a classificação dentro de casa? Quando você vem para uma partida dessa, a gente viu o jogo que eles fizeram contra o time do Paraguai, que perderam a classificação, Cerro, né? Contra o Cerro, a gente viu quanto que era difícil jogar aqui, e a gente não chega muitas vezes a imaginar chegar e fazer 3 gols aqui. Fizemos, né? Mas sim, sem dúvida nenhuma. Conseguir um empate lá por todas as dificuldades antes do jogo é um resultado muito bom. Mas pelas circunstâncias do jogo, a gente fica chateado sim que a gente poderia ter saído daqui com 3 pontos. Um jogo de... Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras da galera da ESPN, o Pascoal detonando geral, falando ali que o Vasco poderia ter saído com a vitória e realmente poderia ter saído com a vitória da altitude. O Vasco empatou com o Melgar, os gols do Vasco foram 2 do Verratti e 1 do Felipe Coutinho, enquanto a equipe do Melgar com o Gregório Rodrigues, Facundo Castro e Kenji Cabreira fizeram para a equipe peruana. As estatísticas do jogo foram as seguintes, 7 chutes no gol do Melgar, apenas 3 da equipe do Vasco. Total de chutes, né, contando chute no geral, 20 do Melgar e 6 do Vasco. 67% de posse de bola para a equipe peruana. Cara, você vê pelos passes, o Melgar teve quase o dobro de passes da equipe do Vasco. O Vasco teve apenas 299 passes, enquanto o Melgar 544 passes. Então, realmente, a gente vê ali uma superioridade da equipe peruana, que também não é nenhum bicho-papão, longe disso. É uma equipe muito limitada, é uma equipe que não tem jogadores muito fortes. Inclusive, eu acho que em São Januário o Vasco tem condições totais de golear a equipe do Melgar. Se jogar com vontade, com seriedade, tem condições totais de golear. Em relação ao cartão amarelo, foi 2 para o Melgar e 3 para o Vasco. Impedimento 1 para a equipe peruana, nenhum para o Vasco. Isso aqui é assustador. Essa estatística foi assustadora. 16 escanteios para o Melgar e apenas... apenas 1? Apenas 2? Apenas 10? Não. Nenhum escanteio para a equipe do Vasco da Gama. Assustador. E o que mais assusta é o Fábio Carille com suas mexidas que, sinceramente, não foram boas. No banco de reservas, ele tinha, por exemplo, o Souza, que poderia fazer a zaga ali, cara alto, mas ele preferiu o Lucas Oliveira, que vem de péssima fase. Ele mexeu tirando o Verratti, colocando o Oliveira, então, digamos assim, puxou o time todo para a parte defensiva. Ele quis falar que ele tentou botar o time do Vasco para frente ou não puxar o Melgar para cima. Mas as mexidas do técnico Fábio Carille dizem totalmente diferente, totalmente oposto do que ele fez em campo. O Vasco, cara, você vê pelos escanteios, não teve um escanteio para o Vasco. O Vasco não teve nenhuma chance de falar assim, vamos jogar bola na área aí, no escanteio, para ver se o Verratti ganha. Nem isso. Apesar de tudo, baseando-se, né, na situação que o Vasco estava com o placar com 2 gols na frente, foi péssimo o empate, com gols de derrota. Mas pensando que foi fora de casa, o Vasco pontuou
pelo menos pontuou. Correu risco até de perder pontos, né? De deixar de ganhar, na verdade. E aí, agora, próximo jogo é Vasco em São Januário, contra o Puerto Cabello, depois Lanús, e tem que vencer todos os jogos em casa. Para mim, o Vasco vence todas as partidas em casa. Melgar, Puerto Cabello e também Lanús. Mas fora de casa tem que pontuar também, né? Pelo menos mais um empate ou 2 empates aí para ficar de boa na classificação. Peço a você que deixa o like. É muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, alcançar 60 mil. Conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!